Olá a todos, bom dia neste domingo aqui pela manhã, bem-vindos a esta transmissão online e eu sei que vocês já devem estar a ver alguma coisa diferente em mim e um bocadinho perto de mim. Sim, hoje eu quero vos falar sobre construção civil. Sim, eu quero fazer um tutorial de como construir uma casa em 7 passos. Não, nada disso. Eu quero usar uma palavra interessante que, que tem a ver com um bocado disto. Eu não sou entendido, expert na área da construção civil, engenharia, não. Mas eu sei que algumas coisas disto está vinculada, está ligada a uma palavra que eu quero comentar, falar um pouquinho. E esta palavra é reforma. Reforma. Eu sei que há uma outra conotação, há uma outra ligação para reforma, que é aquelas pessoas que estão reformadas, não é? No Brasil a gente fala que é aposentados, estão reformados, isto é, já têm mais uma certa idade e já não estão a trabalhar numa empresa oficialmente, etc. Então essas pessoas estão reformadas. Isto é um significado. Mas outro significado que eu quero trazer da reforma não é este. É um outro olhar. Uma reforma, quando nós temos estas ferramentas, vocês estão a ver aqui algumas coisas, e aqui todos os acessórios e tal, e os cintos, vão muitas vezes construir alguma coisa, vão reformar alguma coisa, uma casa, um quarto, um prédio, sei lá, tem tanta coisa, não é? Mas as empresas, a equipa de trabalho, eles vão reformar às vezes algumas coisas. Não só, mas também fazem isso, não é? Reformar é o quê? Reformar nada mais é do que veem alguma coisa, percebe alguma coisa que está estragada, que está a dar problemas, então nós precisamos reformar aquilo, nós precisamos às vezes partir coisas, medir, não é? Precisamos medir coisas e tal, para depois a gente reformar e deixar aquilo certo, aquilo sem problemas. Basicamente é esta a ideia, não é? Mas, entretanto, neste mês de outubro nós também temos um marco na história, não é? Na história da Igreja, especialmente, que tratou-se de uma reforma que aconteceu no século XVI. Uma reforma que, se vocês podem pesquisar isso na net sem problema algum, mas foi chamada a Reforma Protestante. O que é que aconteceu? O que é que era? O que é que surgiu? Bom, rapidamente eu quero passar isto para vocês. A Reforma Protestante ocorreu em meados do século XVI, aqui no continente europeu, a Alemanha, depois foi contagiando um bocadinho ali a França, Suíça, a Holanda, alguns países aqui assim, não é? Mas basicamente foi um protesto contra os dogmas, contra o que era dito, imposto pela Igreja Católica. Porque naquela altura, as pessoas que iam à missa, frequentavam as celebrações a Deus, naquela altura, sentavam-se e apenas ouviam um sacerdote a falar. Ninguém tinha acesso à Bíblia, ninguém tinha acesso a nada. Apenas ouviam e tudo o que ele dizia, então, é regra de ouro. Só que ao mesmo tempo que isto está-se a passar, a Igreja Católica também estava a passar por sérios momentos difíceis, confusões, enfim, a coisa não estava. É como se fosse uma panela, está a começar a ferver coisa ali. Neste meio tempo, homens começaram a perguntar coisas, começaram a ler a Bíblia e começaram a perceber algumas coisas interessantes, mas ao mesmo tempo, espera, isto aqui não é bem assim. O que as Escrituras dizem, isto é, o que a Palavra de Deus diz, o que a Bíblia nos diz, não está bem a apontar o que vocês estão a dizer. E aí começaram a se levantar então homens, neste período aqui, finais do século XV, início do século XVI, não é? Nós temos assim uns termos para isto, temos os pré-reformadores, um grupo de pessoas que começou a movimentar este tipo de situação e depois morreram, foram perseguidos, foram queimados vivos, não é? Nomes como Wycliffe, João Hus, pessoas que estiveram à frente deste período. Aí veio então a reforma, que nós colocamos neste período de tempo, que homens também foram levantados para protestar, para dizer não é bem assim. E dentro do meio católico.
atenção, monges, não é? Que estavam a ler, né? A pessoa que mais se destaca, o personagem que mais se destaca na Reforma é Martinho Lutero, não é? Um monge alemão que teve um encontro fantástico, mas confrontador com a Bíblia, e ele teve um clique. Espera aí, nós precisamos reformar alguma coisa aqui. Isto aqui não é bem assim que estamos aqui a dizer. E também as coisas das indulgências era muito forte naquela altura. Ou seja, depende do que faz o teu pecado, tens que pagar a tua entrada para o céu, entre outras situações. Mas isto era aquelas situações mais evidentes que aconteciam. Então este personagem, este homem, ele afixou na porta com um martelo, pá, pá, um papel ou vários papéis com ideias que ele estava a defender, que eu encontro com o que a Igreja Católica estava a ensinar. E este momento é chamado as 95 Teses de Lutero na Igreja de Wittenberg, na Alemanha. Ele afixou e ficou lá e estava aberto ao debate. Ele estava aberto ao debate. E eu quero também ler convosco algumas coisinhas a respeito disto e o que é que esta reforma toda tem a ver contigo e comigo 503 anos depois. Porque isto passou-se no mês de outubro, como eu disse, precisamente 31 de outubro de 1517, e na Catedral de Wittenberg, que ele afixou estas ideias, mas aberto ao debate. Se vocês me provarem nas Escrituras, então vamos lá, sou eu que estou errado. Mas o que ele disse, quando foi pedido a ele, a Lutero, que pá, isso que tu fizeste aí, tu tens que retratar, não podes falar essas coisas todas e não sei o quê. E a resposta dele foi esta, permita-me ler, acompanhe comigo. A menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pelo mais claro raciocínio, a menos que eu seja persuadido por meio das passagens que citei, a menos que assim submetam minha consciência pela palavra de Deus, não posso retratar-me e não me retratarei, pois é perigoso a um cristão falar contra a consciência. Aqui permaneço, não posso fazer outra coisa. Deus me ajude. Amém. Esta foi a resposta dele aos líderes daquela época. Ele ficou firme naquilo que ele tinha entendido, aquilo que estava no seu coração. E aí nós chamamos também deste período da reforma, que eles reformaram o quê? O que eles estavam a combater? Basicamente, nós chamamos isto das 5 solas, ou seja, os 5 somentes, não é? No latim solas, o somente isto, não é? E as solas, não é? Que eles estavam a dizer era sola scriptura, somente a Escritura, solus Christus, somente o Cristo, sola fide, somente a fé, sola gratia, só a graça, e sola Deo glória, somente Deus a glória. E eles estavam a expor isto, não é? Porque somente a Bíblia, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus a glória é o conhecido das 5 solas, dos 5 somentes. Não é que a Igreja Católica era contra isto. Eles até tinham aquela parte na Escritura, mas o somente é que fez a diferença, não é? Que mexeu nas estruturas. Então, para passar rapidamente aqui, o que é que a gente pode apanhar aqui algumas coisas interessantes, não é? Que eu quero partilhar convosco. Somente a Bíblia, e é um versículo muito conhecido para isto. Olhe, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para uma boa obra. 2 Timóteo 3, 16, 17. A Bíblia estava esquecida. Como disse, não tinham acesso. Chegava até a ser proibida pelo povo. O povo não tinha acesso à Bíblia, não podia nem ler a Bíblia. Eles ouviam alguns excertos em latim na missa, não é? De maneira que não compreendiam isso. Então Lutero, ele gastou muitos anos, este homem, da sua vida a traduzir a Bíblia para a língua do povo, não é? E reuniu os recursos e começou a partilhar isso. Interessante que Gutenberg começou a aparecer neste cenário da imprensa, dos meios de propagar. Então olha só que interessante que conciliou uma coincidência do Lutero. Ele traduziu, mas o povo precisava ter acesso. E como? Mídia impressa, jornal, papel, não é? Para eles poderem ter acesso a isto.
Então não existe outra regra de fé, é somente a Escritura, só a Escritura. Ela é a palavra de Deus, viva. Ela não muda. Ela falou lá atrás, falou na época da Reforma e continua a falar hoje. Só a Escritura, somente a Escritura. Ela é a palavra e a Bíblia na mão de alguém é a marca de um cristão protestante, não é? Nesta perspectiva de protestar contra o que se passava, que isto aqui não é assim, eu não preciso pagar nada para fazer, eu tenho que ter acesso à palavra, não é que tudo o que vocês dizem eu vou dizer amém. Percebem? Então esta é a reforma, esta é a construção que foi feita. E as igrejas históricas que, por exemplo, nós temos hoje, não só cá em Portugal, mas pelo mundo, os batistas, luteranos, presbiterianos, metodistas, são chamadas as igrejas históricas, vieram tudo deste início de arranque da Reforma Protestante. Não é? Aqui foi um marco, um divisor de águas da história da Igreja. Okay? Claro que teve a Contra-Reforma, que nós vamos ter que fazer um contra-ataque nisto, não é? Vocês podem até procurar isso na internet, não vou comentar, é o Concílio de Trento, vocês podem até ver o que é que se passou e depois, como é que foi este debate. Então eu estou aqui a tentar fazer uma pincelada rápida a respeito deste assunto que é muito importante. Porque se tu e eu hoje temos acesso à Bíblia nas nossas mãos, ou até mesmo no telemóvel, é porque aconteceu alguma coisa lá atrás que desencadeou tudo até nós temos hoje. Por exemplo, João Ferreira Almeida, um jovem português de 16 anos, no século XVIII, começou a fazer a tradução da Bíblia. Sim, 16 anos de idade. João Ferreira Almeida começou a traduzir a Bíblia também. Podem até procurar um pouco mais sobre isso, que é fantástico. O movimento na história que o Senhor da história fez através das pessoas. Quem que estivesse disposto, não é? Somente Cristo, solos Cristos, não é? Só Cristo, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus. 1 Timóteo 2,5. No tempo de Lutero, neste século XVI, havia tantos santos, tantas imagens na igreja e o povo acreditava que para cada coisa devia pedir para um santo especial. Sim. De tantos personagens que havia na igreja, a pessoa de Jesus ficava quase de lado e quase não sabia nada a respeito de Cristo. Por isso Lutero protestou por uma igreja que nós chamamos de cristocêntrica. Acho que dá para perceber, o Cristo é o centro. Então ele protestou nesta perspectiva. Cristo tem que ser o centro. Igreja cristocêntrica. Jesus é o centro. Foi Cristo que morreu para dar a vida e levantar uma igreja. Ok? Somente Jesus é o nome que salva a todos que o invocam. Atos 4,12. A igreja deve orar somente ao Pai, em nome de Jesus. Então, o cristão verdadeiro acredita que somente Jesus salva e somente Ele é digno de receber louvor e adoração do povo, nós. Então, nem mesmo um pastor poderoso ou um cantor famoso tem poder que só Jesus tem ou merece, e a honra é só Ele que merece. Por isso, a igreja verdadeira deve estar firmada em Jesus e não em homens. Atenção. Será que nós estamos a confiar em Jesus para a nossa salvação? É a pergunta interessante. Será que Jesus, nós estamos a olhar para Ele como Senhor da nossa vida, como o único e suficiente Salvador? Solos Cristos, somente Cristo. Somente a graça, terceiro ponto das solas. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Como eu disse, as indulgências eram cobradas pela Igreja, que fazia como uma forma das pessoas pagarem os seus pecados. Sim, sim. Era assim que funcionava. Lutero se revoltou contra isso. Ele revoltou-se ao ver o luxo das igrejas romanas e a pobreza do povo que juntava trocados, não é? Dinheirinho para pagar e perdão dos seus pecados. Ainda tinham que cumprir penitências acreditando que por suas obras seriam salvos. Dá para perceber a confusão e a doutrina como causa também caos quando não está muito esclarecida? Dá para perceber aqui. Isto dava uma confusão, mas alguém estava a ter benefícios com isto e alguém se levantou contra isto. Foi Lutero. Então, as obras não podem salvar ninguém. Boas obras são consequências da nossa salvação. Efésios 2:10. Pois como servos de Deus somos capacitados pelo Senhor
a exercer misericórdia, revelando o amor dele ao próximo. Ok? Então, um cristão verdadeiro, ele depende da graça de Deus para tudo. 2 Coríntios 12, 7. Uma igreja verdadeira proclama o perdão dos pecados gratuitamente por Jesus, sem necessidade de pagar ou cumprir rituais, como Jesus ordenou. De graça recebeste, de graça dai. Mateus 10, 8. Perguntas, questões. Será que nós, cristãos, como igreja, proclamamos a graça de Deus em tudo o que fazemos ou cobramos pela bênção? Somente a graça de Deus pode perdoar pecados. E atenção, se tu estás-me a ouvir e de repente não és cristão, ou és um bocadinho, não és, a graça de Deus é um favor imerecido por tu e eu. Nós não merecíamos nada. E essa graça, esse amor por nós, por ti e por mim, Ele vai nos encontrar aonde estivermos, não importa. Mas Ele não vai nos deixar lá. É a graça, é o amor, é a transformação de Deus em nossa vida, por meio dele. Mas nós temos que permitir e deixar. 4. Somente a fé. Somente a fé. O justo viverá pela fé. Romanos 1, 17. Então os objetos eram venerados, eram não é? Num templo, neste período que nós estamos aqui a falar ainda, não é? Multidões carregavam em romaria em busca de uma experiência religiosa através de um contato com um lugar ou um objeto sagrado. Lutero disse que nada disso era necessário. Este homem disse isto nada necessário. A Bíblia define fé como a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Está lá em Hebreus 11, 1. E que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Baseado nisso, Lutero determinou que não deveria fazer uma adoração a objetos sem fazer uma caminhada para agradar a Deus. A fé é invisível, 2 Coríntios 5, 7. Somente pela fé podemos receber a resposta às nossas orações. Então, cristãos autênticos, verdadeiros, vivem pela fé, não pelo que é palpável, que eu consigo ver, visível aos meus olhos, não é? Visível. A igreja verdadeira ensina a exercer a fé sem necessidade de amuletos ou obras ou objetos. Percebem? No século XXI, em meio ao capitalismo nosso, é muito comum a gente se apegar, não é? Temos um apego a coisas ou lugares. É muito comum. Por isso, um desafio, nós falarmos, partilharmos, pregarmos coisas que ninguém vê. Mas bem-aventurados que não viram e creram. João 20, 29. Será que nós vivemos pela fé? Vivemos esta fé ou procuramos coisas para acreditar? Atenção, esta pergunta é importante. Será que buscamos coisas para acreditar ou vivemos esta fé? Somente pela fé recebemos a salvação e somos abençoados. Pela fé em Cristo, pela fé nele. E último, quinto, somente a Deus a glória, só lhe deu glória, não é? Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagem o meu louvor. Isaías 42, 8. A idolatria está nas imagens. Idólatras dizem que não estão a adorar imagens e que estas são apenas para lembrar a história das pessoas e suas obras. Engano. Engano. É uma maneira de adorar uma imagem, um objeto. Lutero não aceitou as centenas de imagens que a igreja que eram prestados, não é? Que as pessoas já haviam morrido. A palavra, então, a Bíblia, sola Escritura, declara que somente a Deus pertence a glória, honra e louvor. Apocalipse 5:12. Jesus é o único digno de receber toda a adoração. Jesus disse que um cristão verdadeiro presta toda a glória somente a Deus e não recebe louvor pelos seus feitos. João 5:44. Uma igreja verdadeira não louva a homens, mas somente a Deus. O grande objetivo de um culto, de uma celebração, é a glorificação do Senhor. Não é o que é que eu vou receber hoje. Se tu pensas desta maneira, com todo o respeito, não é este o objetivo. A celebração, o culto, é realmente para dar a glória ao Deus eterno, ao Deus que não muda, ao nosso Criador. É a glorificação de Deus. Nós temos adorado o Senhor ou nós prestamos admiração para homens, ou objetos, ou lugares, ou coisas? Por fim,
Mas ainda que nós, a um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daqueles que lhe pregamos, que seja amaldiçoado. Gálatas 1:8. Uou! Então, como a igreja ficou muito tempo distante da verdade, custou muito para ser restaurada. Olha, reforma, custou muito para ser restaurada. Existem hoje muitos tipos de igreja e religiões ao ponto de confundir a cabeça das pessoas. Hoje nós temos um mix, um misto de coisas que nós chamamos de sincretismo religioso, que mistura um pouquinho daquilo, então na nossa cabeça fica uma máquina a girar, a andar. Então isto aqui é muito perigoso. É conseguir discernir, ou seja, separar o que é o certo ou errado, o que é que vem de Deus, o que não vem de Deus, o que é bíblico, o que não é bíblico, percebem? Por isso que o apóstolo Paulo deixou claro bem este versículo, não é? E nem mesmo uma manifestação sobrenatural, como o aparecimento de um anjo, ou com outro tipo de pregação diferente do Evangelho, deve ser aceita como verdade. Então, com isto tudo eu quero vos dizer que nós precisamos constantemente a se reformar. Por isso tenho estas ferramentas, por isso eu tenho este capacete, eu tenho isto, para nos lembrar que há um período histórico, sim, mas um período histórico humano, como nós somos humanos, que nós vemos o governo, as coisas a acontecer no mundo. Aconteceu isso há 503 anos atrás. Pessoas comuns batalharam, lutaram, isto não é certo, isto não é bíblico, não, e desencadeou, como eu disse, todo um processo que nós temos até hoje. Temos a Bíblia, temos acesso em português, tem tantos outros idiomas, línguas, temos acesso. Só a Escritura, somente a Escritura. Só a fide, somente a fé. Só a gratia, somente a graça. Só os Cristos, somente Cristo. E só lhe deu glória, somente Deus a glória. Que esta reforma, este pensamento, estes ensinamentos, estes processos que nós vimos, possam perpetuar, ou seja, continuar na nossa vida pessoal, mas também coletiva como comunidade, como igreja, como uma igreja viva de Cristo neste lugar. É um processo, mas sempre se reformando, sempre estar a se reformar. Nunca sabemos tudo, nunca sabemos tudo. É um processo contínuo, não para. Estamos sempre a aprender. Então, queria que tu pensasses um pouco a respeito destas solas, deste mês de outubro que nós estamos a falar da reforma protestante na história, que isso possa fazer sentido para ti, que tu possas também desejar ter o Cristo na tua vida, a Bíblia como regra de fé, conduta de fé, estilo de vida, a tua fé baseada nele, e que tudo o que tu faças, como diz o apóstolo Paulo, por ele, para ele e dele são todas as coisas. A glória somente a Deus. E eu não estou a falar só de encontros semanais, estou a falar de todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida, em tudo o que fizermos. Esta é a grande chave. É desmistificar que é só naquele lugar ou naquele dia ou sempre ali e depois eu vivo a minha vida da minha maneira. Não. A reforma passa por esta mudança de mentalidade. E eu quero orar contigo nesta manhã, então. Vamos orar juntos? Se tu puderes, aí onde tu estiveres, para um bocadinho, se puderes, aquieta-te um pouco no sofá, no carro, onde tu estiveres agora. Queria que tu baixasses um pouco a tua cabeça, fechasses os olhos comigo para a gente fazer uma oração juntos ao Senhor, ok? Senhor, obrigado, porque nós temos acesso à Tua Palavra. Obrigado por tantos homens que o Senhor levantou na história, e mulheres também, sim, que fizeram coisas por Ti, em Teu nome, por causa do Evangelho, e que desencadeou uma série de eventos, que a Tua Palavra continua viva, a Tua Palavra é eficaz, a Tua Palavra está a ser proclamada, está a ser vivida, com a ajuda do Senhor. Pessoas estão a ser resgatadas, estão a ter mudanças de vida, estão a ter esperança. Senhor, ajuda-nos a ter estas solas, estes somentes bem visíveis, mas fazendo parte da nossa vida, Senhor. Ajuda precisa quem está a assistir esta mensagem, nesta manhã, dá um discernimento, dá a clareza, remove aquilo que está a atrapalhar a visão, mas também no coração. Que haja um encontro, como Lutero teve contigo, Senhor, há 503 anos atrás, 505 anos atrás. Aquele monge teve um encontro
fenomenal com o Senhor, de uma clareza bíblica, e o Senhor impulsionou a vida deste homem e também de outros, claro, mas para fazer um rebuliço, uma mudança, uma avalanche de confrontos contra aquilo que estava a ser dito, Senhor, e pregado, e doutrinas. Então ajuda-nos hoje, no tempo de hoje, na nossa geração, a entender que a Tua Palavra não muda, continua a mesma, é eficaz, traz mudança, traz esperança, traz amor, traz alento. Também nos impulsiona para viver uma vida contigo, Senhor, pela fé no Senhor. Ajuda-nos, portanto, Senhor. Tem misericórdia de nós, somos falhos, somos pequenos, precisamos de Ti, Senhor. Nada somos sem o Senhor. Queremos reconhecer a Tua soberania sobre tudo e todos e queremos Te dar graças, Pai, nesta manhã. E oramos em nome daquele que está acima de qualquer nome, Jesus Cristo. Amém. Amém. Tenhas um bom domingo, uma boa semana. Arranca com tudo nestas solas, não solas de sapato. Podes até olhar a sola de sapato e perceber, mas lembra-te quando olhares alguma coisa destas coisas de reformas, deste vínculo, e que sejas instrumento e abençoado por o Senhor. Amém.